Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao canal Tudo Está Ligado. Hoje, 31/10/2021, temos a imensa alegria de trazer mais informações aos nossos inscritos e aos não inscritos também. Eu peço que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se você puder se inscrever, nós agradecemos pela sua inscrição. Temos alguma informação e uma explicação do que realmente são injeções de massa coronal. Um estudo que foi feito e nós vamos tentar explicar para vocês aqui neste vídeo de hoje o que está acontecendo no Sol, por que o Sol está explodindo, ok? Por que o Sol está nervoso, o que acontece? Bom, em primeira mão eu quero dizer o seguinte para vocês. O Sol, ele é uma estrela, é uma grande massa de gás incandescente. Não é fogo, gente, é gás incandescente, gás como se fosse quente, mas é um gás muito radioativo, ok? Ele sofre reações termonucleares dentro dele, e essas reações, nem os mais renomados cientistas sabem exatamente por que acontecem essas reações. O que nós intuímos é que o Sol ele sofre muitas pressões nas camadas mais internas dele. Como ele não tem uma superfície rochosa, ele é uma superfície gasosa, as camadas mais internas do Sol, elas entram em verdadeiro atrito, ou seja, acontecem grandes ondas de choque nas camadas, uma com as outras, e essas grandes ondas de choque, elas resultam em bolhas, em grandes bolhas que se formam como se fossem dois balões que tocam no outro e explode. Quando explode, cria aquela grande bolha de gás, e essas grandes bolhas de plasma, ela é injetada para o espaço. Vamos ler a informação para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho mais, ok? Mas eu quero dar um aviso antes de começar com a informação, agradecer por todos vocês que assistiram nossa live ontem, e quero pedir perdão por um trecho da live que eu tive que editar por conta de direitos autorais, gente. Eu coloquei 2 vídeos impressionantes do History e eles caíram matando em cima de mim, tá? Então eu tive que editar, tirar os vídeos da live, mas fora isso, as outras partes da live que eu fiz foram bem proveitosas, tá certo, pessoal? Então vamos às informações. As injeções de massa coronal são liberadas de grande quantidade de matéria da atmosfera solar, proveniente de uma região chamada de coroa, né? Ela fica um pouquinho abaixo da superfície, né? da superfície externa do Sol, né? Região mais externa da atmosfera solar, que se estende até cerca de 2 raios solares. As injeções resultam de instabilidades magnéticas de grande escala. Pequenas quantidades de plasma solar podem ser contidos por campos magnéticos que se entrelaçam, reorganizando-se, deixando escapar uma bolha de matéria da coroa solar, que são, por vezes, associadas a erupções solares. As injeções de massa coronal são um dos eventos mais espetaculares da atividade solar. Elas podem arremessar ao espaço bilhões de toneladas de plasma, tá? Bem como seus campos magnéticos embutidos. Esse material é injetado para o espaço em velocidades de até vários milhões de quilômetros por hora, cria uma onda de choque no meio interplanetário. Somos capazes de detectá-las graças a um tipo especial de telescópio, um tipo de lente, né? de coronógrafo. Normalmente, luz brilhante do Sol. Normalmente, a luz brilhante do Sol ofusca a maior parte dos detalhes da coroa. Ou seja, para que esse tipo de energia possa ser detectado, ele tem que ser captado em lentes especiais de comprimento de onda diferente. Por exemplo, o raio-x, o ultravioleta, o raio gama, né, o infravermelho e outros comprimentos de ondas não citados aqui. Ok? Graças a detalhes da coroa solar, com o coronógrafo, contorna-se 7 problemas, criando um eclipse artificial, ou seja, a sombra circular no meio da imagem, como vemos a figura. Criando, chamado de disco de ocultação. Bloqueia o brilho do Sol, sendo assim, a coroa pode ser vista com facilidade. As injeções que são apontadas em direção à Terra são chamadas de eventos de halo, porque quando se aproximam da Terra parecem cercar o Sol como um halo, viajando a uma velocidade média de 1 milhão de km por hora. Uma injeção tipo halo geralmente atinge a Terra entre 2 e 4 dias e pode causar
uma tempestade geomagnética. Meus amigos, o que eu quero dizer para vocês também, o que é que pode causar essas instabilidades? Quais são os fatores que causam essa instabilidade dentro do Sol? Existem vários fatores. Eu vou citar apenas um ou dois. O primeiro, a grande instabilidade orbital que a estrela sofre com as ondas que vêm do espaço. O Sol sente presença de corpos que passam por perto dele e ele balança. Quando ele balança, ele chacoalha dentro. Quando ele chacoalha dentro, as erupções, as ondas magnéticas, as ondas de energia, elas colidem uma com as outras. É que nem dentro do planeta Terra, meus amigos. Quando a Terra balança, o grande plasma, perdão, a grande lava, o grande mar de magma que existe dentro do planeta, ele chacoalha. Quando ele chacoalha, ele empurra as placas tectônicas para cima. E as placas chacoalham como se fossem navios num banzeiro. Elas balançam e batem umas nas outras. É a causa dos terremotos. Assim mesmo, no interior do Sol. As ondas, as grandes camadas que existem de plasma no Sol, elas balançam uma contra as outras, uma bate na outra e causa a grande explosão, as grandes explosões, as grandes colisões que produzem a grande bolha, as grandes bolhas que saem na forma de injeção de massa coronal. Essa é uma dos grandes motivos pelo qual o Sol injeta massa coronal na atmosfera. Outro motivo, nós vamos falar de probabilidades agora. Probabilidades, preste atenção. Se o Sol, como já foi mostrado e como já foi evidenciado, o Sol é um portal, existem portais no Sol. Quando um grande corpo interestelar passa por dentro do Sol, sai de um buraco de minhoca no Sol, ele causa instabilidade nas ondas, nas camadas de energia do Sol. E ele pode também causar grandes injeções de massa coronal. São apenas dois exemplos que eu estou dando para vocês. Então, pessoal, existem muitos segredos ainda que nós precisamos realmente estudar para que nós possamos não nos assustar, porque isso é normal. A estrela, desde que ela se formou aproximadamente 6 bilhões de anos atrás, ela sofre essas instabilidades. Ela passa por instabilidade. O Sol também tem suas estações de estabilidade. Então, esse é o vídeo de hoje. Agradeço pela presença de todos aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.